Então agora a gente vai falar especificamente da SVA Educação. Como foi visto no vídeo em que eu mostro uma instalação de energia solar térmica de médio porte, o técnico de energia experiente, ele tem bom conhecimento, um excelente conhecimento em 4, 5 áreas diferentes da área técnica. Então você pode entender que leva aí uns 5 a 10 anos para um técnico se formar como um técnico de energia térmica. O cara capaz de coordenar, entender um projeto, conduzir uma instalação, instalar, testar e manter uma instalação daquela que a gente apresentou. Então, é bastante tempo de experiência, mercado, estudo, para o cara chegar num patamar daquele. E a gente simplesmente não encontra no mercado um técnico que tenha todos esses conhecimentos, né, solidificados, assim, pronto, né? Um técnico com esse perfil, ele hoje em dia está ou num cargo de coordenação numa construtora, ou ele trabalha por conta própria, ele tem uma pequena empresa. Ao longo desses 20 anos de empresa, a gente sempre treinou a nossa equipe internamente. Desde os primórdios da CBE Solar, como eu expliquei, os treinamentos eram ministrados por mim, e desde o básico, de hidráulica básica, elétrica básica, até sistemas de grande porte. Então, todos esses treinamentos sempre foram ministrados aqui dentro da nossa empresa para a formação dos nossos próprios técnicos. Porque se você observar um técnico desse com experiência em todas essas áreas, eles são caras que começaram a carreira, por exemplo, na hidráulica, e aí trabalhou 5, 6 anos de hidráulica, numa obra migrou para elétrica, e aí começou a trabalhar com conhecimento, ter conhecimento de elétrica, e aí muitos desses trabalharam em várias empresas de aquecimento diferentes, algumas mais focadas em aquecedores a gás, outras mais focadas em aquecedores elétricos. Aí às vezes um cara desse trabalhando com hidráulica teve uma experiência com piscina e aí começou a trabalhar com água fria. Também acontece muito numa obra de aquecimento, você está fazendo um sistema de aquecimento e tem alguma questão na hidráulica de distribuição de água quente e você acaba ajudando a construtora, o teu cliente, a fazer a hidráulica de água quente de distribuição da obra. Então aí o cara ganha essa experiência. Com isso, você pode ver que a formação de um técnico desse leva aí para mais de 10 anos, até o cara ter a capacidade de realmente receber um projeto de médio, grande porte, tanto na área térmica quanto na elétrica, receber um projeto, entender, conduzir uma instalação passo a passo, inicializar uma instalação dessa, dar o pontapé inicial, testar, entregar e depois da manutenção. Leva bastante tempo para o técnico ter uma experiência sólida em hidráulica, em elétrica, em comandos, em fixação, em aquecedor a gás, em aquecedor solar, em bombas de calor. Leva um tempo para construir essa experiência. E a gente pensou, se a gente organizar esses treinamentos todos numa trilha, né, de que a gente chama de técnico, da formação do técnico de ouro, que é o cara que vale o peso dele em ouro, né? Se a gente pegar e organizar uma sequência de treinamentos em hidráulica, uma sequência de treinamentos em elétrica, uma sequência de treinamentos em comandos, em fixação, e em seguida em funcionamento dos sistemas, como por exemplo aqui que é o início de um treinamento em sistema de aquecimento central. Se a gente conseguir organizar todos esses treinamentos em trilhas e formar uma sequência que vai trazer esse conhecimento todo que é adquirido ao longo de tanto tempo, concentrado em trilhas de treinamento específicas, mas que todas vão terminar no mesmo ponto, que é um sistema de grande porte, tanto de aquecimento quanto de energia elétrica, a gente consegue reduzir essa formação aí de 5, 10 anos, que acontece só na prática, para uma coisa de 2 a 3 anos. Obviamente vai depender do cara se dedicar, estudar, ter suas próprias experiências, mas pelo menos a parte de conhecimento fica organizada de maneira modular, disciplinada, que o técnico consegue, em num período de 2 a 3 anos, passar por todas essas trilhas e adquirir esse conhecimento com muito mais velocidade. Pensando nisso, pensando nessa formação, é que surgiu a SVA Educação. Com toda a parte de hidráulica, começamos a gravar treinamentos para quando viesse uma nova turma, eles pudessem usar o treinamento gravado. A mesma coisa para hidráulica, a mesma coisa para sistemas de piscinas, a mesma coisa no específico para bombas hidráulicas. E aí, naturalmente, essas trilhas foram se formando. E, consequentemente, a ideia da SVA Educação foi quase que um passo natural.